Não sei se eu acho que todos nós já voltamos. Acho que sim, né? Acho que sim. Mas enfim, ô Flávio, você estava falando, pode continuar, concluir seu pensamento. No caso aí, por exemplo, aí, se uma denominação coloca essa regra que, por exemplo, só esse tipo de denominação, as pessoas que estão ali vão ser salvas, quer dizer então que a salvação veio só a partir de 1893. Só que a igreja ela não pode ser dividida por placas. Os cristãos, na realidade, são formados por ensino. Hoje, muitas das igrejas, para falar a verdade, elas estão muito inchadas, elas não estão cheias. Pessoas que ali simplesmente estão ali para sentar no banco da igreja e não querem aprender. Aí é E- por isso que muitas vezes pessoas entram numa denominação dessa e às vezes entram em umas doutrinas que não tem nada a ver com o evangelho, com a palavra, Exatamente. e acabam, em vez de seguir aquele que é o cabeça, no caso Cristo, segue a pessoas com suas doutrinas e normas aí que ficam confundindo a cabeça do povo. Pois é. É por isso que a gente está tendo essa nossa missão aqui, para nós entendermos que não sou eu que lidero a igreja, não são os presbíteros que lideram a igreja. E se por acaso, em algum momento, vocês lendo a palavra do Senhor, é, perceberem que nós estamos fazendo coisas que não são consistentes com o mandamento do cabeça, o Senhor da igreja, então vocês têm não só o direito, mas o dever de procurar a liderança e conversar com ele. Meus irmãos, aqui eu não consigo fazer isso. No Teams eu conseguia. Se quando os outros irmãos não estiverem falando, procurem manter o microfone fechado, porque às vezes fica dando eco, dando interferência. Mas é isso. Aqui nós temos, e eu já conversei com eles, isso não é dificuldade, seu Ederson. Seu Ederson, o senhor está aqui? Eu não estou vendo o senhor aqui. Ah, será que o seu Ederson não voltou, não? Ah, tá Eu aqui sim. estou presente. Como que o senhor veio da Maranata, seu Ederson? Como é que eles chamam as pessoas que saem da Maranata e vão para outras denominações? Misericórdia. Caído, né? Caídos. Porque é isso que você É, falou, Flávio. O que salva não é Cristo, é a denominação. E essa é uma marca característica de uma seita. Dizer que só eles salvam. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque quando a gente perde Cristo como cabeça da igreja, a gente perde a igreja toda. O corpo todo se perde. Por quê? Porque você anda segundo a direção de um homem. Segundo a mente, é a ilusão do coração corrompido de homens. É por isso que a gente precisa entender o significado de ter Cristo como o cabeça da igreja. Tranquilo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos continuar aqui. Como é que a palavra chega aos crentes? Já falei. Como é que ela governa? Como é que ela preserva? Como é que ela confronta, santifica os crentes? Como é que ela dá aumento para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Pela instrumentalidade de homens a quem Deus, o Senhor Jesus Cristo, deu dons. Então, o cabeça, ele governa a igreja através de homens. A gente já viu o que é um oficial, a gente já viu Cristo como o cabeça da igreja, nós já vimos como é que esse cabeça governa a igreja por meio do Espírito, através da palavra, e agora a gente vai ver como é que o Espírito usa essa palavra para instruir a igreja. Ele usa a palavra, ele guia a igreja pela palavra através de homens, através dos oficiais que o Senhor Jesus Cristo levanta para o representar na igreja. O coração dessa nossa lição de hoje é lembrar isso. Um oficial é alguém que representa e defende os interesses de Cristo diante da igreja, segundo a palavra. Qualquer coisa fora disso é infidelidade ao Senhor. E isso pode levar não só a erros, porque há coisas que são erros, mas não são heresias. Mas isso também pode conduzir a heresias.
heresias terríveis, que afastam uma igreja completamente da verdade. Agora, uma coisa que eu queria explicar para vocês rapidamente é quais são os ofícios na igreja do Senhor Jesus Cristo. Na igreja reformada tem uma discussão, alguns vão dizer que são bispos, presbíteros e diáconos. Mas a igreja presbiteriana, ela reconhece, e a maior parte das igrejas reformadas reconhece apenas 2 ofícios. Primeiro ofício, que fica claramente, eu vou explicar por que a gente entende que só existem 2 ofícios. Basicamente por causa de um texto que existe lá em Atos, capítulo 20, eu vou pedir para que vocês me acompanhem enquanto eu faço a leitura, em 2 versículos. É um trecho todo, é uma perícope toda que começa em Atos 20, versículo 17, e vai até ali o versículo 32, se eu não estou enganado. Mas eu vou ler aqui os versículos 17 e o versículo 18. Isso Paulo terminou a sua 3ª viagem missionária, ele está indo para Jerusalém, onde ele vai ser preso, e então ele faz uma parada e o texto nos diz. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então preste atenção, manda chamar os presbíteros, sem fazer distinção entre, a gente vai aprender mais para frente, presbíteros regentes ou docentes. Mandou chamar todos os presbíteros da igreja. Uma coisa que vocês precisam saber é que pastores, eu sou um presbítero da igreja. Eu sou um presbítero. E por que a gente chama de pastor? Por causa desse texto aqui. Aí lá no versículo 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, notem que no versículo 17, Paulo mandou chamar os presbíteros. No versículo 28, Paulo diz que esses presbíteros foram constituídos pelo Espírito, ou seja, receberam do Espírito o dom para serem bispos. Eles foram constituídos bispos para pastorear a igreja. Então, esse texto deixa claro para nós que as palavras bispo, presbítero e pastor são sinônimos na Bíblia. Não são ofícios distintos, mas é um ofício só. Então, presbiterato é um dos ofícios da Bíblia, da igreja no Novo Testamento. E qual é o segundo ofício? É a diaconia. E aqui eu não vou nem ler o texto, mas é um texto conhecido de todos nós, que está lá em Atos 6, quando a igreja tem uma confusão e os apóstolos eles ordenam a igreja para escolher homens que seriam designados diáconos para cuidar da igreja. Então, que há só 2 ofícios na igreja se prova muito fácil pelo fato de que, quando Paulo escreve as suas listas com qualificações necessárias para o oficialato, ela contém instruções, as suas listas que estão lá em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito 1, elas contêm instruções somente para presbíteros e diáconos. Então, são os 2 ofícios que nós temos. Agora, deixa eu fazer uma rápida conexão de tudo que nós vimos até aqui. Cristo, ele é o cabeça da igreja, melhor. Um oficial é alguém que atende os interesses daquele que o regimentou. Cristo é o cabeça da igreja. Como cabeça, ele governa, ele cuida, ele protege, ele edifica a sua igreja. E ele faz tudo isso por meio da palavra e do Espírito. E a palavra chega aos crentes por meio dos oficiais que o Senhor Jesus Cristo levanta para o representar na igreja. Então, oficiais representam Cristo na igreja, por meio da palavra. Saber isso, meus irmãos, vai nos livrar de cair em alguns erros muito comuns no exercício do oficialato. O primeiro erro é exercer o oficialato distante da Escritura. Meus irmãos, muito mais comum do que eu gostaria é encontrar líderes na igreja sem nenhum conhecimento bíblico. Pessoas que vivem de experiência. Bastam vocês abrirem o YouTube e vocês vão ver isso. Eu fico chocado, às vezes, com eu não olho muito, mas às vezes, por alguma curiosidade, eu vejo status de alguns irmãos crentes reformados compartilhando trechos de pregação de pessoas que são inimigas da fé, de pessoas que
sabem nada de nada, de padres pregando uma mensagem completamente antropocêntrica. Esses homens pregadores de prosperidade que desvirtuam o evangelho. Essas pessoas estão liderando o que se chama de igreja hoje. Pastores, presbíteros, muito mais comum do que eu gostaria, para minha tristeza, é ver pastores, presbíteros, diáconos, que nunca leram a Bíblia. E o resultado disso é o segundo erro: exercer o oficialato segundo a sua própria vontade. Se eu não tenho intimidade e conhecimento das Escrituras, eu vou conduzir o trabalho e conduzir a igreja segundo a minha vontade. Quer ver um exemplo disso? É fazer culto para visitante. Isso é um absurdo. Oficiais que fazem isso, eles agradam a descrentes e não a Cristo. O culto é humano e antropocêntrico. Ele não é para a glória de Cristo, para o louvor de Cristo, para a adoração de Cristo, para a edificação dos santos. É para ser atrativo para descrente. Isso é terrível. Um outro exemplo disso é um modelo de liderança onde os pastores, os presbíteros, eles agem como gerentes, como técnicos motivacionais, como coaches, e não como pastores que conduzem um rebanho segundo a vontade do cabeça. Tem por exemplo, há uma coisa que a gente precisa lidar, e infelizmente é um pecado quase que comum na igreja, é a questão do jugo desigual. Para algumas igrejas, não basta dar instrução, e se o crente quiser se casar com o descrente, está tudo bem. Mas a Bíblia vai dizer, desde o Antigo Testamento, Cristo, pelo seu Espírito, desde o Antigo Testamento, vai dizer que está vedado ao crente, ao templo do Espírito, tornar-se uma só carne com aquele que é templo dos demônios. Como pode um filho de Deus se tornar uma só carne com um filho do maligno? E aí algumas igrejas se recusam a tratar essas coisas da forma pastoral, aplicar disciplina. E isso não pode acontecer assim. Por quê? Essas pessoas estão procurando agradar pessoas e não a Cristo. Então, quando nós nos afastamos das Escrituras, nós caímos em erros sérios. Então, um bom oficial é alguém que é aquilo que ele quer ser. Um bom oficial na igreja é aquele que inventa novidades para a igreja. Como eu ouvi certa vez numa igreja presbiteriana, que nós precisamos sempre estar inventando novidades para os jovens, porque senão eles não ficam nas igrejas. Então, em outras palavras, Cristo não basta. O evangelho não basta. Mas um bom oficial é aquele que se submete, seja ele um presbítero, seja ele um diácono, que se submete à lei do rei para ensinar essa lei à igreja. E quando a gente fala de ensinar, quando a Bíblia fala do presbiterato, ela impõe para ele uma condição que não é exigida do diácono. Não que o diácono não ensine, eu não posso ensinar. Pode, tem uns que ensinam muito bem. Mas é a capacidade de ensinar. Tanto na sua vida privada, em circunstâncias privadas, quanto também de forma pública, tudo aquilo que a Bíblia diz que Cristo faz na igreja. E o que Cristo faz? Ele exorta, ele salva, ele consola, ele santifica, ele confronta. Ou seja, aquele que se torna presbítero deve ser capaz de ensinar essas coisas. Mas como é que ele vai ensinar se ele não ouve continuamente a palavra de Deus? É por isso que não causa surpresa, meus irmãos, que quando a Bíblia ela ensina que é o próprio Senhor Jesus Cristo quem levanta esses homens, esses oficiais, os dá dons, enchendo-os do Espírito, para que eles o representem através da palavra de Deus. Alguém abra a Bíblia para a gente em Romanos, capítulo 12, dos versículos 3 a 8, e leia o texto para a gente, por favor. Romanos 12, do 3 ao 8.
Quem encontrou Estão pode me ler. ouvindo? Sim. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo sua proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou o que ensina, esmerece no fazê-lo, ou o que exorta, faço com dedicação, o que instrui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Meus irmãos, percebam que o Senhor Jesus Cristo, ele então chama, enche do Espírito e concede dons aos homens, diversos dons, para que a igreja seja liberada. Cristo mesmo, ele está envolvido na tarefa de escolher os líderes para a sua igreja. E é Cristo que está escolhendo os líderes para a sua igreja, quando esses líderes eles são estabelecidos conforme os critérios estabelecidos, propostos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esses dons que Jesus vai falar aqui, eles devem ser usados diligentemente pelas pessoas que os têm. Meus irmãos, algumas pessoas se recusam a usar os seus dons, às vezes por não querer aparecer, por um entendimento equivocado de humildade. Às vezes não usam seus dons por negligência. Outros acham que não estão capacitados para isso. Ou ainda há aqueles que acham que estão ocupados demais para o reino de Deus. Mas aqui Paulo está dizendo que nós somos membros uns dos outros. Eu preciso de você e vocês de mim. O que vocês têm falta, eu tenho sobra. E o que me falta, sobra em vocês. Então, enquanto homens, nós fomos, vocês foram chamados e estão sendo, por meio dessas instruções também, capacitados pelo próprio Espírito de Cristo para serem, primeiro, cabeças na casa de vocês, mas também para serem líderes, para serem os cabeças na igreja do Senhor Jesus Cristo, para servir aos interesses dele em benefício do corpo, que é a igreja. Então, os dons precisam ser identificados e os dons precisam ser postos a serviço uns dos outros. E aqui importa muito o caráter, só um minutinho, importa muito o caráter, muito mais do que uma habilidade, muitas vezes. Porque às vezes alguém tem uma habilidade fantástica, mas eu prefiro ter uma pessoa com caráter semelhante ao de Cristo, que está desenvolvendo uma habilidade e não consegue fazer aquilo tão bem quanto um outro, que tem a habilidade e não a coloca a serviço de Cristo. Qual dessas duas pessoas está fazendo a vontade do Senhor Jesus? Então, isso aqui precisa ficar claro para nós. Nós precisamos identificar os nossos dons, os nossos talentos e colocá-los a serviço uns dos outros na igreja do Senhor Jesus. Quem foi que chamou? Pastor. Sim, pode falar. Eu estou falando aqui a respeito do livro de Efésios. Perguntar ao senhor aqui, o apóstolo, profeta, evangelista, doutores, são todos bispos? Não. Quando a gente pensa em bispos, nós estamos falando de pastores. Então, por exemplo, quando ele vira ali no final, ele fala pastores e mestres, quando a gente olha para o texto que nós temos, o texto grego que nós temos, é a mesma palavra. O que ele quer dizer não é pastores e mestres, é pastores, mestres. Então, quando ele vai falar ali de apóstolos, profetas, evangelistas, o que Paulo está dizendo é como é que a palavra de Cristo nos foi dada
E como é que essa palavra que foi dada há 2000 anos atrás aos primeiros apóstolos chegou até nós e continua sendo perpetuada para frente? Então, primeiro, ali ele vai falar como é que Deus se comunicou com os homens. Ele vai falar por meio dos apóstolos e profetas. Ou seja, Deus estabeleceu, escolheu homens e os encheu do Espírito para que esses homens comunicassem a verdade de Deus e a escrevesse para nós. Então, esse foi o sentido desses homens estarem ali. Foram os homens que nos deram a escritura como nós a conhecemos. Aí nós temos os evangelistas, que são aqueles que pegam essa palavra que nos foi dada e levam ela até os confins da terra. Foi por meio dos evangelistas que a palavra que nos foi entregue pelos profetas e apóstolos chegaram até nós. E onde esta palavra chega e ela gera o seu fruto, ela gera discípulos para o Senhor Jesus Cristo, ali Deus, o Senhor Jesus Cristo, estabelece pastores mestres, que são os bispos, que são os presbíteros, que são os pastores. São essas três palavras são sinônimos para pastores, para presbíteros. Então, nós temos aqueles que nos deram a palavra autoritativa escrita, apóstolos e profetas. Nós temos aqueles que levam essas palavras adiante. E nós temos aqueles que cuidam daquelas pessoas que creem pela pregação evangelística. Consegui explicar? Entendeu, seu Ederson? Seu Ederson subiu. Sim, entendi. Ah, não, tá bom então. Então, continuando aqui, a gente precisa entender que nós devemos não só identificar os nossos dons e colocá-los a serviço, mas nós também precisamos identificar esses dons, porque eles são a maneira que nós devemos servir a Cristo na igreja. Se nós não colocarmos os nossos dons ao serviço da igreja, nós corremos o sério risco de servir a igreja de uma maneira que ela não precisa. E, principalmente, nós pecamos em desprezar a maneira que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para governar a sua igreja. Usando homens com dons da palavra, ali mencionando o texto do seu Ederson, Efésios 4, homens com os dons da palavra. Todos esses homens, aquelas 4 categorias ali, são homens que receberam dons da palavra, são presentes, eles são o dom para a igreja, eles são o presente de Cristo para a igreja. Homens que profetizaram e nos deram a palavra escrita, que revelaram Cristo para nós, os apóstolos, homens que anunciam esse evangelho pelos cantos do mundo, onde nós estamos, e homens que ensinam essas pessoas a guardar todas as coisas que Cristo nos tem ordenado. Então, quando nós nos recusamos a usar esses dons, nós vamos servir segundo os nossos desejos, segundo as nossas preferências, e não segundo a maneira estabelecida por aquele que governa a igreja. Às vezes, infelizmente, isso existe dentro da igreja. Grupo de louvor, uns que só cantam aquilo que gostam. Ou a pessoa, ela só contribui financeiramente se ela concorda com por assim dizer, os projetos que a igreja está investindo. Ou ele só serve naquelas coisas que ele prefere, que ele gosta. O dom dele, ele usa conforme o seu desejo, e não conforme a necessidade que Cristo colocou na igreja. Então, nós precisamos colocar os nossos dons ao serviço da igreja, porque essa é a maneira que o Senhor estabeleceu para que fosse feito. Tranquilo? Pastor, fala, Stefano. só para compartilhar mesmo, quando o Senhor fala em questão de caráter, é importante entender isso também, porque quando Deus nos transforma, segundo o seu evangelho, ele nos chama a um serviço maior. E quando ele nos chama a um serviço maior, devemos entender que nada é nosso, tudo é dele. E nós servirmos a Cristo com aquilo que ele concede a nós, é com aquilo que ele nos dá. Então, quando eu privo isso, eu estou privando aquilo que Deus confiou a mim. Então, envolve essa questão de caráter por causa disso, só para ressaltar, porque
fomos transformados por causa do Evangelho, somos chamados para um serviço maior, e se nós temos capacidade de servir, foi porque Ele depositou isso em nós. Então, é algo que não pode ser privado pela igreja, nesse sentido. Exatamente. O caráter de um cristão, ele vai crescendo em conformidade com o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é um caráter que serve, que toma tudo o que é dele e dá, inclusive, a própria vida. Ele se humilha, ele se diminui, para que aqueles que eram indignos recebam a glória que lhe pertence. Então, sim, é muito bem colocado o que você disse, Stefferson. Meus irmãos, por fim, eu quero levantar uma última questão. Quem é que pode ser oficial na Igreja do Senhor Jesus Cristo? A gente ainda não vai tratar propriamente dito aqui dos ofícios, mas eu queria que alguém lesse um texto grande. Não, eu vou deixar que eu vou fazer a leitura dessa vez. Mas me acompanhe aí, por favor, que é onde nós vamos encontrar o primeiro texto com a lista de qualificações para o oficialato na igreja, que é 1 Timóteo, capítulo 13. Capítulo 3, do versículo 1 ao 13, na verdade. Então, enquanto eu faço a leitura aqui, me acompanhe. 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 13. Fala assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, Cristo ele demanda nesta lista de qualidades algumas virtudes que não são opcionais na vida daqueles que são líderes na igreja. Essas são virtudes espirituais, virtudes morais, éticas, virtudes intelectuais, virtudes sociais. E essas virtudes juntas, operadas pelo Espírito Santo, são necessárias, são indispensáveis para qualquer um que almeja liderar a igreja de Cristo. É o conjunto dessas virtudes, meus irmãos, que faz com que o homem se torne irrepreensível na sua fé. Não perfeito, não sem pecaminosidade, mas um homem irrepreensível. Alguém que não vive de forma inconsistente com a sua fé. Sem essas virtudes, uma pessoa não pode ser oficial na igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês querem ver uma coisa que eu acredito que todos vocês tomaram conhecimento recentemente? Quando a gente olha para esse texto aqui, ele vai falar de algumas coisas que a gente não considera muito, né? Quem vai dizer que para uma pessoa ser pastor, presbítero, ela tem que ser hospitaleira? Quem vai dizer que essa pessoa ela tem que ser cordato? Quem vai dizer que essa pessoa ela tem que ser alguém que é modesto, alguém que não é iracundo, como a gente vai ver lá na lista de Tito?
pastor Paulo Júnior, ele foi despojado do ministério pastoral dele por não ser modesto, por ser uma pessoa que se mostrou iracunda, por não ser uma pessoa cordata. O conselho da igreja, por anos, tentou persuadi-lo desses pecados e ele não os admitia. Até que em algum momento ele foi convencido pelo Espírito Santo. E então, porque havia se passado anos, o conselho entendeu que ele não estava apto para exercer o pastorado. Consegue perceber o quão importante é um conselho saudável para uma igreja? Um conselho formado por presbíteros que conhecem a palavra de Deus, o que eles devem ser, e que os pastores da igreja devem ser, protegem a igreja de homens que possam pecar contra ela. E aqui, meus irmãos, eu não estou fazendo uma crítica no sentido de falar mal do pastor Paulo Júnior. Pelo contrário, é um homem que eu admiro muito, e a própria confissão pública dele vai mostrar que ele é um crente temente ao Senhor Jesus Cristo. Um homem que publicamente se humilhou, reconheceu o seu pecado, pediu perdão à igreja, pediu perdão aos irmãos do Brasil. Então ele é um crente no Senhor Jesus. O que eu estou querendo exaltar aqui é a importância de uma igreja. Porque pensem bem na responsabilidade dessa igreja de pegar o fundador da igreja, um dos pastores mais conhecidos do país, e dizer para ele que ele não poderia mais continuar como pastor. Imagine a dificuldade que isso iria gerar dentro da igreja. Quantas pessoas não iriam se levantar contra esses presbíteros naquela igreja? Assim, a igreja vai rachar. Mas a gente não tem que estar preocupado com esse tipo de coisa. A nossa preocupação tem que ser com a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Então precisam ter, para ser um oficial na igreja de Cristo, é necessário fazer uma avaliação criteriosa de cada uma dessas virtudes. Mas aqui, como nós não vamos tratar delas agora, eu quero destacar o versículo 1, onde Paulo vai dizer o seguinte: se alguém almeja ou deseja o episcopado, o presbiterato, a diaconia, excelente obra almeja. Meus irmãos, infelizmente, muitos homens hoje se esquivam do serviço porque simplesmente não conseguem ver servir a Deus como algo desejável, como algo deleitável. Mas, meus irmãos, ouçam isso. Deixar de servir a igreja com o dom que nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo é negar a vontade estabelecida pelo dono da igreja. Porque servir nestes ofícios, em nome de Cristo, é uma excelente coisa, segundo o Espírito Santo. É isso que ele quer que eu e cada um dos homens da Igreja Presbiteriana de Congonhas faça. Lidere a igreja. É verdade que nem todos vão ser presbíteros, nem todos vão ser diáconos, mas, meus irmãos, há espaço para a liderança, para o ensino, para o cuidado, para a liderança masculina na igreja em diversas áreas. E quando nós formos tratar aqui dessas qualidades pontualmente, vocês vão entender isso com mais clareza. Alguma pergunta? Algum comentário? Pode falar, Warlen. Ô pastor, a gente lendo aqui 1 Timóteo 3, não sei se é uma interpretação, um entendimento errado que eu tive aqui, mas do versículo 8, começando aqui no versículo 8, quando fala semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho e não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé, a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aí aqui no versículo 11, está falando sobre a mulher, da mesma sorte quanto as mulheres. É necessário que sejam elas repreensíveis
não maldizentes e temperantemente e fiéis em tudo. É um versículo que dá margem para diaconisa? Ou é só a mulher do diácono? Refere-se à mulher do diácono. Essa é uma ótima pergunta. A gente vai tratar disso mais para frente quando a gente for fazer a interpretação desse texto aqui. Se eu não estou enganado, é na nossa próxima aula que a gente vai falar da natureza e do ofício e das qualificações para o diaconato. Então, a gente vai tratar desse texto aqui propriamente dito. Mas aqui existe sim uma discussão dentro da igreja se esse texto aqui... Olha o Davi lá atrás, ó, atrapalhando a nossa lição. Mas alguns vão dizer que esse texto está se referindo ao ofício da diaconisa dentro da igreja. A gente vai tratar disso mais detalhadamente, então aqui eu só vou dar uma explicação ampla disso aqui. Se você pegar isso aqui, você vai perceber que o texto ele vem falando, o contexto não favorece a ideia de mulheres serem diaconisas, exercerem a função de diaconisa na igreja. Porque ele vem falando do homem, do diácono. Aí ele para, é como se ele abrisse um parênteses, falasse da mulher, e aí depois ele volta a falar do homem. Então, aqui, o que ele traz a ideia, principalmente quando ele vai ver assim, o diácono, depois dele falar da mulher, ele fala assim, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem a sua família. E ele acabou de falar como é que essa mulher deve ser governada. Essa mulher, ela precisa ser governada para ser uma mulher respeitável, não maldizente, temperante, mas fiel. Fiel aos desígnios de Deus. Quem é que deve conduzir essa mulher para ser dessa forma? O marido. Então, aqui, depois a gente vai falar disso mais amplamente, mas aqui a forma com que a igreja presbiteriana hoje, de uma forma ampla, entende esse versículo, é que não é uma autorização e nem uma instrução para que haja diaconisas na igreja. Mas aqui está falando de como é que devem ser as esposas dos diáconos. Isso significa que se um diácono ele tem todas as outras coisas, mas a mulher dele é uma tempestade, a mulher dele é um caos para a vida dele, então esse homem ele não pode ser recebido pela igreja como um oficial na igreja. Entende como que é importante a gente primeiro ser capaz de governar bem a nossa casa? Mas por hora é isso, Arlen. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Na nossa próxima lição. Concluindo, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo governa a igreja. Como? O governo dele se dá por meio do... Lembra daquela trinca que a gente disse? Por meio do Espírito, da palavra e por meio de homens, a quem ele chama, enche do Espírito e os capacita com dons. Homens esses que, fazendo bom manejo e usando fielmente a palavra de Deus, eles lideram a igreja para ensinar, para exortar, para confrontar, confortar, santificar a igreja, exatamente como Cristo faz por meio da sua palavra. E aqui eu quero deixar umas breves aplicações para nós. Nós somos homens, mas nós somos homens crentes. Isso significa, meus queridos, que cada um de nós, como Paulo vai nos ensinar em Efésios, também em Romanos 12, recebemos do Senhor Jesus pelo menos um dom, pelo menos um talento para nós servirmos a sua igreja. E é o plano do cabeça que cada elemento, cada membro deste corpo coloque este dom a serviço da igreja. É por isso que é pecado nós apenas sermos consumistas na igreja. Nós devemos evitar esse pecado. A indisposição para servir a igreja do Senhor Jesus e indo aos encontros somente para poder receber, sem o compromisso de ser aperfeiçoado para servir como o Senhor Jesus Cristo ordenou, é um pecado de egoísmo. É um pecado de consumismo. Eu só quero receber, mas eu não quero me comprometer com nada. Eu não quero dar nada. Mas nós também devemos evitar a todo custo o pecado de querer agradar a si mesmo. É pecado querer fazer na igreja somente aquilo que parece mais agradável, mais virtuoso aos nossos olhos. A gente precisa lembrar que Jesus Cristo ele nos ensinou sobre a dor e a vergonha da cruz. É por isso que nós não temos o direito de desejar servir somente naquelas coisas que são confortáveis, naquelas coisas que vão trazer maior honra para a gente. Pense, por exemplo, algumas pessoas dizem, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha.
Mas o Senhor Jesus Cristo não teve vergonha da cruz por amor de nós. Será que nós não somos chamados, então, para matar, mortificar a vergonha, para servirmos uns aos outros? Será por acaso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus? Será que quando Cristo disse que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino e a vontade deste reino, a sua justiça, isso não implica que a vontade de Cristo, estabelecida na palavra, deve vir antes dos nossos sentimentos? Que o que deve nos governar é a vontade do Senhor da igreja e não mais os nossos sentimentos, inclusive a vergonha? E muitas vezes a gente vai se servir em algo que é desconfortável para a gente e a gente acaba descobrindo dons que estavam ali e nós sequer tínhamos conhecimento deles. Essa é uma coisa. Agora, uma outra coisa que também nós devemos fugir de todas as formas é ser indiferente. É não procurar identificar e desenvolver os dons que nós recebemos e colocá-los a serviço da igreja. Pela graça, a nossa igreja está crescendo, meus irmãos. Nós estamos passando de 70 membros. Quando eu cheguei aqui, há 4 anos e meio atrás, nós éramos cerca de 33 pessoas comprometidas. Hoje nós somos 70, um pouco mais. E ela precisa de homens para governá-la, para santificá-la, para adorná-la. Ela precisa de homens que a governem segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Enquanto pastor, eu não dou conta de todo o trabalho. Ah, pastor, mas a nossa igreja é muito pequenininha. É muito pequenininha. Mas será que sozinho eu consigo ensinar as crianças, consigo ensinar aos jovens, consigo ensinar aos homens, consigo ensinar na escola dominical, consigo ensinar àqueles que estão chegando para fazer o discipulado Nova Vida? Será que eu consigo ensinar as mulheres? Será que eu consigo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? E será que há ofícios, trabalhos que pertencem ao pastor? Por exemplo, mexer com contabilidade, fazer reparos na igreja? Meus irmãos, nunca foi o plano de Deus que alguém liderasse a igreja sozinho. No passado, Deus instruiu Moisés para levantar líderes. No Novo Testamento, nós aprendemos que a igreja é liderada por uma pluralidade de pastores, de presbíteros. Então, nós precisamos de homens. E Deus colocou vocês como homens na nossa igreja. O que a gente deve fazer? Nos colocarmos à disposição de Cristo para servir a Ele na sua igreja. Não servir à igreja, mas servir a Cristo na igreja. E eu me alegro por cada um de vocês que estão aqui. Porque eu acredito que se vocês estão aqui, é porque vocês anseiam por poder fazer parte disso. Por poder fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, servindo-o na igreja. Uma outra coisa é orar e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a identificar o meu lugar no corpo. Me ajuda a identificar quais são os dons que o Senhor me deu. Se dons de serviço, se dons de ensino, de misericórdia, de liberalidade, de administração. E então, identificados esses dons, nós precisamos nos esmerar para desenvolvê-los. Não é porque é um dom espiritual que não deve ser desenvolvido e aperfeiçoado. Nós precisamos aperfeiçoá-lo por meio do estudo, por meio da prática, por meio do aprimoramento, pedindo feedback daquelas pessoas que têm mais experiência. Então, alguns irmãos estão nos ajudando na liturgia. Eu coloquei lá no grupo perguntando quantos gostariam de ajudar. Somente 2 irmãos, salvo, se não me falha a memória, somente 2 irmãos responderam lá. E esses irmãos ajudam na liturgia, eu dou um retorno para eles façam as correções que são necessárias para que esses dons sejam aperfeiçoados e a igreja possa ir observando e reconhecendo nesses irmãos esses dons que o Senhor lhes deu. Meus irmãos, perguntas? Algum comentário? Fácil. Só um breve comentário mesmo. Eu estava lendo aqui uma passagem que em 1 Pedro aqui, 1:12, falando sobre a questão que os anjos anelavam para escutar a palavra de Deus, né? Em outros casos, assim,
outra tradução bíblica fala que eles queriam fazer a função que nos foi dada hoje. O Espírito designou a cada um de nós, cristãos, o dever de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus aqui na terra, né? E não que Deus precise de nós, não. Nós é que precisamos dele. E muitas vezes, que nem o senhor falou sobre um versículo aí que fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Ah, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha. Não, a gente tem que deixar a covardia de lado. Eu comentei com o senhor sobre aquela questão lá na empresa lá, o que aconteceu. Aí eu pedi a Deus oportunidade para ter outra condição de fazer. Deus me deu a condição, eu não pude fugir daquilo, sabe? E a gente tem que tentar encarar. Ah, nós vamos errar? Vamos errar sim, nós somos humanos. Mas assim, só erra quem tenta. Se não tentar, não vamos continuar na mesmice e continuar frios. Tem que esquentar cada dia mais. Só um comentário básico mesmo, sabe? Para a gente esforçar mesmo em fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão fazer. Não correr da responsabilidade, não. Obrigado, Flávio, por compartilhar. E é isso mesmo. Quando a Bíblia vai falar ali dos tímidos não herdarem o reino dos céus, não é que uma pessoa que tem a personalidade tímida não vai ser salva. Mas se uma pessoa, por causa dessa personalidade tímida, ela desobedece ao Senhor, não faz a vontade dele, então ela não é salva no Senhor Jesus. Porque ela coloca a sua segurança emocional antes de qualquer outra coisa. E não ama Cristo mais do que a si mesmo. Ela não nega a si mesmo por causa do Senhor Jesus. Mas é isso. Nós somos chamados para fazer e no fazer nós vamos errar. A pessoa que mais erra na nossa igreja sou eu. Por quê? Porque eu sou o que mais falo. Então quem muito fala, muito erra. E eu sou o que provavelmente mais procuro irmãos para pedir perdão. Mas eu vou deixar de fazer por causa disso? De modo nenhum. Por quê? Porque eu conheço aquele que é o cabeça da igreja, eu sei o modo como ele quer fazer isso. E a despeito do fato de ele ter anjos não caídos, perfeitos, para poder fazer essa obra, ele escolheu nós, homens caídos e redimidos, cheios do Espírito e capacitados por ele, para fazer a vontade dele, a despeito de nós e das nossas imperfeições. Amém. Meus irmãos, mais alguém comentar alguma coisa? Alguma outra pergunta? Não? Então daqui a pouquinho eu vou estar encerrando a nossa reunião, a gente vai orar para encerrar, mas eu vou deixar lá no nosso grupo um formulário. E é um formulário para ajudar justamente nessa ideia para nos ajudar a começar a pensar nos nossos dons e as habilidades. Eu sei que alguns de vocês já preencheram esse formulário quando eu coloquei o link lá no grupo da igreja, mas eu vou pedir para que, mesmo aqueles que já preencheram, preencham de novo esse formulário e me enviem no privado, para que eu possa fazer uma análise disso e a gente depois ir conversando e vendo como é que nós vamos começar a desenvolver essas atividades, tá bom? Uma das coisas que eu tinha dito lá na nossa primeira aula é que nós vamos começar a colocar em prática algumas atividades. Então, por exemplo, aquelas pessoas que, nesse formulário que eu mando para vocês, se eu não me engano, é a última pergunta, que tem lá assim, perguntando como você se vê servindo na igreja? Como diácono, como presbítero, como professor, alguma coisa assim. Aqueles que almejam o episcopado, que almejam, por exemplo, o presbiterato, eu vou começar a convidar essas pessoas para me acompanhar eventualmente em alguma visita pastoral, para poder ver como isso acontece, como a gente ouve, como a gente conduz essa conversa, de uma conversa fraternal para uma conversa espiritual. Para os outros irmãos, eu vou conversar para que a gente possa começar a colocar vocês, ainda que sejam como auxiliares, para ajudar na diaconia. Hoje a nossa diaconia, ela carece de ajuda. Nós temos 3 presbíteros eleitos que estão ficando sobrecarregados, então quase todos os finais de semana eles estão ali. Se nós tivermos outros presbíteros, nós podemos ter duplas, montarmos uma escala e esses irmãos vão ficar ali uma vez no mês para poder servir. Hoje, os presbíteros que ficam na diaconia, basicamente, como precisam ficar lá fora, não ouvem a palavra. Então, a gente precisa
eu preciso que vocês façam essa identificação, preenchem esse formulário, retornem ele para mim, ainda essa semana, por favor, para que a gente possa começar a organizar essas coisas. Assim que eu tiver todos esses formulários em mãos, eu vou chamar vocês, talvez no final de culto na igreja, ou no final de escola bíblica dominical, ou peço para vocês chegarem um pouco antes, para a gente ter uma conversa rápida, de uns 15 minutinhos, para a gente começar a dar algumas direções práticas de serviço para esse nosso curso, para que a gente comece a servir em termos práticos ao Senhor Jesus na igreja dele. Amém? Então, meus irmãos, eu não tendo mais nada a acrescentar, eu vou orar, dando graças por esse tempo, e então nós estamos encerrados. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor nos revela a sua mente, e o Senhor nos faz saber o que o Senhor quer para nós. O Senhor nos faz saber que o Senhor é quem governa a igreja. O Senhor nos faz saber que o Senhor a governa, que o Senhor é o cabeça dela, o Senhor a completa e é completado por ela, que o Senhor é que estabelece o meio para que ela seja saudável, amadureça e cresça. O Senhor é quem a salva e a santifica. E o Senhor governa esta igreja por meio do seu Espírito, através da palavra, pela instrumentalidade de homens. E nós não somos chamados a governar a igreja da forma que nós preferimos. Nós somos chamados a trabalhar e servir ao Senhor, e não à igreja primariamente. Prestamos serviço na igreja, mas ao Senhor, segundo os seus desígnios, segundo a sua vontade, segundo todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Pai Santo, eu te dou graça pela vida de cada um destes homens que aqui estão, e eu rogo para que o seu Espírito nos encha, desperte no coração deles um desejo, uma fome cada vez maior de servir a sua igreja com fidelidade, com zelo, crescendo de forma a se tornar irrepreensíveis na sua fé. Eu rogo para que o Senhor os proteja, o Senhor os guarde, o Senhor não os deixe cair em tentação, e que o Senhor conceda a cada um de nós a perseverança necessária para que nós possamos completar esse curso e dele termos muitos oficiais formados para o cuidado da sua igreja, para a sua glória e para a nossa alegria. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos encerrados, então. Tenham uma ótima noite, que Deus os abençoe. Eu já vou deixar no grupo o formulário hoje mesmo, e aí eu peço a gentileza para que vocês me retornem esses formulários preenchidos ainda essa semana, tá bom? Amém. Um abraço, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.